Tem uma passagem num livro que é um best-seller da história da humanidade, que diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Existe uma sequência hierárquica para o amor ser praticado. Porque, primeiramente, o amor ele não é um sentimento. O amor é uma virtude que ela parte do ser que a possui. É aquela velha história, só dá amor quem tem. E o que é o amor? O amor, ele parte do pressuposto de agradar, causar bons sentimentos. Então, os bons sentimentos é a consequência do amor. O amor é um conjunto de virtudes que, postas em prática, vão causar bons sentimentos naquela pessoa, alvo do nosso amor. Então, o amor, ele existe primeiro em cada um de nós. Depois, a gente pratica com outras pessoas. E nisso a gente pode praticar o amor incondicional. Independente de quem seja, a gente sim pode amar, pode praticar boas ações e, como consequência, esta pessoa vai ter bons sentimentos. Não necessariamente sentimentos afetivos por nós. Basta que um apreço, um respeito, algo nesse sentido. Ou simplesmente a pessoa ficou feliz por aquilo que a gente fez e não necessariamente aquilo vai trazer um sentimento de volta direcionado a nós. Como, por exemplo, uma caridade que a gente faz de maneira anônima. Então, a pessoa que recebe esse nosso amor, ela vai ter bons sentimentos, mas não necessariamente ela vai saber quem é a pessoa agente daquela boa ação, agente daquela virtude do amor. E quando a gente pensa assim, amai a Deus sobre todas as coisas. Agora que a gente então já sabe o significado do amor e como é que se pratica o amor, nós buscamos então compreender quem é Deus. E aí Deus pode ser esta divindade maior, esta divindade dogmática que as religiões pregam, também pode ser a energia universal, a energia criadora. Deus pode ser também este conjunto de leis espirituais que regem a nossa existência aqui no planeta Terra. E aí nós temos uma tarefa. Como é que você ama alguém que você não conhece? Como é que você vai causar bons sentimentos em alguém que você não conhece? Suponhamos que você quer praticar o amor com uma pessoa oferecendo uma bebida para agradá-la. Agora, se a pessoa adora suco de abacaxi com hortelã, experimente fazer um suco de abacaxi com hortelã para a pessoa. Ela vai adorar, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir agradada. Este é o ponto do amor. O ponto do amor, o ponto-chave do amor é agradar. Levar felicidade para a outra pessoa. Então, a gente tem a tarefa de conhecer a Deus. O que é que agrada a Deus? O nosso Criador? Essa energia criadora? Aí, então, a gente pode praticar o amor para com Deus. E como é que isso se reflete na nossa vida de verdade? Por exemplo, tem um ensinamento de Meishu Sama que ele fala assim: esteja do agrado de Deus. Como é que a gente pode saber se a gente está ou não do agrado de Deus? Normalmente, quando a gente está lá muriando muito da vida, que nada dá certo, que está acontecendo tanta coisa ruim, não sei o quê, ele diz em seus ensinamentos que esta pessoa claramente não está do agrado de Deus. Então, quando as coisas em nossa vida estão fluindo, então ali já é um indício de que sim, estamos do agrado de Deus. Ou seja, estamos amando a Deus. Estamos praticando boas ações na nossa vida diária, seja cultivando bons pensamentos, que consequentemente cultivam bons sentimentos e tendo boas condutas com a gente mesmo e com as outras pessoas, com os animais, com o planeta, claramente a nossa vida vai ficar mais fluida, vai ficar mais nos eixos, vamos colocar assim, e as coisas vão começar a dar certo. Isso não é indício, isso não é segurança nenhuma de que não vai ter nenhum problema depois, não vai ter nenhum desafio. Pelo contrário, o ser humano cresce a partir de desafios superados. Então, a cada novo desafio, cada problema que existe na nossa vida, ele já vem com a solução embutida. O nosso desafio é, então, buscar essa solução que já existe, como num jogo de videogame. A gente tem lá uma linha de programação no jogo e todos os puzzles do jogo já têm uma solução pré-determinada. Isso não quer dizer que a gente não pode tentar inúmeras soluções na tentativa e erro, morrer ali várias vezes durante o processo daquela quest. Se dado momento a gente descobre a solução. Mas no caso do jogo tem o tal do detonado, né? Quem já foi antes deixou lá escrito como é que passa cada uma das fases e passa mais fácil. Bom, mas tem gente que não gosta de usar o detonado para zerar o jogo. Eu até entendo. No caso do videogame, isso torna o jogo sem graça. Porque a graça do jogo, do videogame, é a gente superar os desafios, descobrir a solução do problema e passar de fase. Com a vida exatamente da mesma forma. A vida, ela tem um detonado. Sim, já escreveram detonados para todas as áreas da vida, porque
A humanidade é a humanidade desde que o mundo é mundo. Então, todas as situações que nós vivenciamos, todos os conflitos que, porventura, a gente passe, alguém já passou antes e alguns já deixaram, então, documentado como é que resolve aquela situação, tá? Agora, a partir do momento que a gente compreende as regras do jogo, pronto, a gente conheceu a Deus. E como é que a gente conhece a Deus? Como é que a gente busca, então, saber onde estão essas regras do jogo? Inúmeras religiões estão espalhadas pelo planeta que vão fornecer materiais de estudo. Isso não quer dizer que a gente precisa ser uma pessoa religiosa, a gente não precisa ficar presos a dogmas, mas a gente pode sim estudar o conteúdo, estudar a doutrina ali intuída daquelas pessoas que já passaram por aquelas situações, que já receberam intuição divina para determinados problemas. E neste momento a gente começa então a mapear as regras do jogo da vida. A partir daí, se policiando momento a momento, trazendo para a nossa vida prática tudo que a gente aprende ali, por exemplo, naquela religião, naquela igreja, naquele templo, naquele espaço filosófico, aplicando na nossa vida de forma pragmática, a gente vai então percebendo que a vida fica mais fluida, tá? Mas se quiser ir na tentativa e erro, como no videogame, vai na fé. É self-service, a maneira evolutiva da Terra, tá? A maneira de se evoluir em cima da Terra é self-service, cada um escolhe a sua. Sabendo que para a vida tem os manuais disponíveis em várias instituições, planeta Terra afora. Basta que se queira pesquisar, entender, se dispor. Nos dias atuais, tá na palma da mão, né? Com qualquer gulgada na vida, a gente consegue, então, mapear aquilo que a gente está buscando aprender. Então, a partir do momento que a gente consegue, então, se alinhar com as leis existenciais em cima do planeta Terra, a gente, então, pode começar a praticar o amor a si mesmo, para depois, então, amar o próximo. Porque qual que é a sequência? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, depois de amar a Deus, depois de a gente entrar num processo de estar do agrado de Deus, estar do agrado das leis divinas, para que elas trabalhem a nosso favor, aí então a gente vai para o processo de amar a si mesmo. E como que é que a gente ama alguém que a gente não conhece? Então, o princípio basilar do amor próprio é o autoconhecimento. A partir do momento que a gente se dispõe a se conhecer em vários níveis, quais são os meus valores, quais são os meus gatilhos mentais, quais são as minhas programações de infância, eu tenho problema com a minha mãe, eu tenho resistência a obedecer ordens hierárquicas. Então é um processo de autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a se amar de verdade. Porque a gente vai praticar um negócio chamado autorresponsabilidade e autocuidado. Como? Suponhamos que determinadas situações ativam determinados gatilhos que, consequentemente, ativam determinados comportamentos destrutivos. Por exemplo, você não gosta de receber ordens hierárquicas, você não gosta de receber ordens de chefes, ordens de ninguém, tá? Você é uma pessoa altamente insubordinada. Pronto. Recebeu uma ordem, ativa um gatilho mental que dispara um comportamento agressivo. Ou seja, qual que é, então, a solução para essa situação específica que a gente está aqui utilizando como exemplo? Como é que uma pessoa que se ama vai sair de uma situação dessa? De duas, uma. Ou ela aprende onde foi que surgiu este gatilho mental de não receber ordens hierárquicas e dissolve aquilo ali, ou ela simplesmente vira uma pessoa autônoma. Ela vai virar empreendedora e aí ela vai começar a dar ordens em outras pessoas. Mas a gente sabe que para que a gente seja um bom líder, seja um bom chefe, a gente precisa antes ser também um bom servo, um bom subordinado. Que a gente recebe da vida, né? É isso aí. Aquilo que a gente dá, a gente recebe da vida o que a gente merece. E a lei do retorno, ela é implacável. Essa é uma das leis que compõe esta divindade criadora maior, que é Deus. Então, a lei do retorno, já deixa aí a dica, a lei do retorno é uma lei que faz parte de que, se obedecida, compreendida, a gente vai ficar, então, do agrado de Deus. Então, o processo do autoconhecimento faz a gente olhar para si mesmo com olhos de amor. A partir do momento que a gente começa a aplicar o amor na nossa própria vida, evitar aí situações que vão nos trazer sentimentos ruins, que vão fazer com que a gente dispare gatilhos de condutas destrutivas e inadequadas, a gente vai ter uma vida em fluxo. Isso não quer dizer que a gente vai passar o resto da vida fugindo de situações que vão colocar a gente ali em saias justas, não. Mas também é aprender um caminho interior para resistir e superar essas situações, resistir e superar esses gatilhos, desenvolver novos caminhos neurais para lidar com essas situações, sem deixar que elas atrapalhem a nossa paz interior. Isso é autocuidado, isso é amor próprio. A partir daí, sendo compreensivos e amorosos com a gente mesmo,
a gente então pode ser compreensivos e amorosos com as outras pessoas ao nosso redor. Esse é o fluxo. Só dá amor quem tem. E a regra é amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a si mesmo.